Bezerra Hashem, da Fiud, tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao Dav Shalom Aleichem. Estamos da Fiud na oitava linha de cima. Baira Barachá, pergunta na Barachá. Makdish Mosif Chomesh ou Mitkaper Mosif Chomesh? Com relação à lei do Chomesh, mencionamos no shur passado, vamos revisar. Quando a pessoa santifica algo para o Bet HaMikdash, ele tem como receber isso de volta, se ele faz o resgate. Ele dá dinheiro para o Bet HaMikdash, por exemplo, em troca desse objeto que ele santificou, o animal. Ele tem como fazer esse resgate. Mas, se ele vai resgatar, ele santificou, ele vai resgatar. Ele tem que acrescentar 25% do valor do que ele santificou e está resgatando agora. Então, digamos que ele santificou uma mesa que vale 100, ele tem que fazer o resgate com 125. Essa taxa do Chomesh a mais. Se uma pessoa santifica algo para o Bet HaMikdash, outra pessoa, que não tem nada a ver, vem e resgata, ele não tem que acrescentar os 25%. O dono principal da coisa tem que acrescentar. Então, pergunta a Ram Bar Hama, o que acontece nesse seguinte caso? Uma pessoa santificou um sacrifício para que outra pessoa saia da sua obrigação. Então, eu tenho uma Makdish que santificou o animal dele para outra pessoa. Então o sacrifício é em nome do outro. Quem é que é o dono principal para acrescentar os 25% do resgate? Se o resgate vai acontecer entre os dois, quem é que tem que acrescentar 25%? Quem é que não tem? Então, Amarava, Amarkra do Pasuk, vem uma Makdish e Galet Beton, Makdish velo mitkaper. Farava se vê do Pasuk a resposta. O que santificou e está resgatando, tem que acrescentar 25%. Mas se quem vai resgatar esse animal é o Mitkaper, é o outro que o sacrifício é em nome dele, mas ele não santificou, ele não tem que acrescentar os 25%. Então, isso foi resolvido. Barahama, outra questão de Ram Barahama. Makdish ou Setmurá ou Mitkaper ou Setmurá? A lei da Tmurá. A pessoa tem um sacrifício. Ele diz, esse animal laico é Tmurá, é substituto do sacrifício. Então o animal laico se santifica também, como a gente já falou várias vezes. O sacrifício continua santificado, agora o animal laico também é santificado. Vimos a lei anteriormente, que o dono principal é quem pode fazer a Tmurá, tem esse poder. Pergunta, uma pessoa santificou um sacrifício em nome do outro, para que o outro seja mitkaper, saia da sua obrigação. Quem é o dono principal com relação à lei da Tmurá? Quem é que tem o poder de fazer Tmurá? Amarava falava respondendo, Imker matzinu tzibur veshutafim ou sim Tmurá. Rava traz uma lei que a gente já vê mais para frente, que se o sacrifício pertence a várias pessoas, não é possível fazer Tmurá. Se vários sócios, por exemplo, trazem um sacrifício juntos, não é possível fazer Tmurá desse sacrifício. Fala Rava, se aquele que santifica tem o poder de fazer Tmurá, encontramos um caso que mesmo que é um sacrifício de várias pessoas, existe a possibilidade da Tmurá, Kegon deixava o Shaliach Lagdushe, quando uma pessoa santificou o animal em nome do grupo. Nesse caso, esse que santificou poderia fazer Tmurá, mesmo que é um sacrifício do grupo. E se isso não é a lei, então se vê que quem tem o poder de fazer Tmurá não é aquele que santificou o animal, é aquele que o animal é um sacrifício dele. No caso aqui é o sacrifício do grupo, em nome do grupo. Então, o grupo teria o poder de fazer Tmurá, mas na prática, uma vez que ninguém é o dono principal, é um grupo, uma sociedade, não é possível fazer Tmurá desse animal. Então, Rava resolve isso. Que não é aquele que santifica o animal que tem poder de fazer Tmurá, é aquele que o sacrifício é em nome dele. Se o sacrifício é em nome do grupo, não é possível fazer Tmurá porque tem vários donos. Veod, fala mais uma prova para isso. Damar Rav Nachman Amar Ravuna Tana. Rav Nachman falou em nome de Ravuna uma braita. Korbanol Hashem al Nizro milvad asher tasig yado. Esse passuco se refere ao Nazir. Então, como a gente sabe, o Nazir é aquele que promete por certo período cumprir as leis da Nezirut. Ele não pode beber vinho, não pode se impurificar a impureza do falecido, não pode cortar cabelo. Quando o Nazir termina a Nezirut, ele tem que trazer 3 sacrifícios. Olá, Hatat e Shlamim. E fala o Pasuk, Korbanol Hashem al Nizro, milvad asher tasig yado.
De repente o Passuco menciona a lei de Esegiad. Vimos o tratado passado, o tratado de Arahim, que o conceito de Esegiad é que depende se a pessoa é rica ou pobre, quanto ele vai dar. Então pergunta, o Nazir tem essa lei que depende da riqueza dele? Ele não tem essa lei. A Torá fala claramente, ele traz um carneiro jovem para a Olá, uma ovelha jovem para o Hatat e um carneiro adulto para o Shlamim. A Torá diz que ele tem que trazer esses animais, independente se ele é rico ou pobre. Então o que a Torá veio falar? Hakeitet responde a Braita. Korbanot Hashem anizro sheifrish mishelo. Milvad asher tasegyedo sheifrish lo acherim. O caso de Esegiad é que o Nazir é pobre. Ele não tem os animais para trazer como sacrifício. Ele não tem dinheiro também para comprar. Veio uma outra pessoa e deu os animais de presente para o Nazir. E ele vai sacrificar. E ele vai sair da sua obrigação. Então, assim explica a Braita, o caso de Asher Tasegyedo era uma situação que ele próprio não tem os animais, mas ele conseguiu porque outra pessoa deu a ele. Então, qual é a novidade disso? Talvez a novidade é que ele sai da sua obrigação, mesmo que os animais provêm do outro. Temos que ler aqui, é claro que ele sai da sua obrigação. Ele recebeu esses animais de presente, por que ele não sairia da obrigação? Então fala, essa não é a novidade. A novidade aqui é para dizer com relação à lei da Tmurá. Diz Rav, que é assim que foi dito, fala o raciocínio, a Torá veio falar, não só quando o Nazir santifica o animal, ele tem o poder de fazer Tmurá, também se alguém dá para ele o animal, santifica por ele o animal, o Nazir tem o poder de fazer Tmurá. Então, falava que se vê desse raciocínio, que aquele que o sacrifício é em nome dele tem o poder de fazer Tmurá, não aquele que santificou. Mas não tem prova. Liran Kapará, sim temos que ler. A novidade aqui é sim, que o Nazir sai da sua obrigação, mesmo que os animais pertenciam a outra pessoa. Se você for perguntar, é óbvio, o Nazir recebeu esses animais de presente, por que ele não sairia da sua obrigação? Responde, explica. Se não fosse isso que a Torá fala, eu poderia pensar que esse korbanot, o sacrifício dele é específico, que ele tem que trazer e santificar animais dele para sacrificar, para sair da sua obrigação. Poderia pensar que é uma gzerat hakatuv, um decreto, que ele só sai da obrigação do sacrifício da Nezirut se os animais provêm dele. Falou, passou que não, outra pessoa deu a ele, santificou por ele, em nome dele também vale. Essa é a novidade. Mas, então, como é que fica a resposta da questão anterior? Uma pessoa santificou um sacrifício em nome de outro. Quem é que tem o poder de fazer Tmurá? Tashma, respondendo de Amar Rabi Ava, Amar Rabi Yochanan, falou o sábio, Magdish Mosif Homesh, Umitkaper Oset Tmurá. A lei de antes do Homesh, uma pessoa santificou um sacrifício em nome do outro, esse que santificou, que você vai resgatar o animal, tem o poder tem que acrescentar o Homesh, os 25%, e quando uma pessoa santifica um sacrifício em nome do outro, esse outro, o Mitkaper, que o sacrifício é em nome dele, ele tem o poder de fazer Tmurá, não esse que santificou. E fala uma lei de passagem aqui que não tem a ver com o nosso assunto. Toreh mishelo al shel acherim, tovatana shelo. Fala Bevai em nome de Rabi Yochanan, o seguinte caso. Uma pessoa colheu, digamos, o trigo do campo dele. Tem que separar a trumá, a oferenda para o coelho. Veio uma outra pessoa, trouxe o trigo como trumá dessa safra do outro. Então, fala Rabi Yochanan, esse que trouxe o trigo como trumá da safra do primeiro, e o primeiro aceitou, esse segundo que trouxe o trigo e separou a trumá, ele tem o poder de escolha quem é o coelho que vai receber essa trumá. Não o dono da safra, o dono do trigo que foi separado como trumá. Mas então, marcado do pasuk, et kol masar tvotcha veratata. Esse que separa, ele escolhe quem é que vai receber. Martin vai falar a nova Mishnah.
אין ממירים לא איברים בעוברים, ולא עוברים באיברים. Antes de tudo, fala Tanakama, como a gente vai ver melhor na sequência. Quando a pessoa faz tmurá, só é possível se a pessoa faz tmurá de um animal inteiro, laico, como tmurá de um sacrifício inteiro. Assim fala Tanakama. Não é possível fazer tmurá de uma parte do animal para outra parte do animal. Então fala Tanakama. Se a pessoa tem um sacrifício que é fêmea e está grávida, e ele diz, um órgão desse animal laico é tmurá do feto, do sacrifício. O feto também tem santidade, como a mãe. Então a fêmea tem a santidade do sacrifício, o feto também. Ele diz, por exemplo, a pata desse animal laico é tmurá do feto. Não funciona, porque são partes do animal, não é um animal inteiro. Ou ao contrário, ele diz, o feto desse animal laico é tmurá da pata do sacrifício. Também não funciona. Mais ainda, a pessoa tem um sacrifício inteiro e ele diz, o feto do animal laico é tmurá do sacrifício inteiro. Não funciona. Ele não tem como fazer tmurá de parte do animal. Ou a pata do animal laico é tmurá do sacrifício inteiro. Não tem como fazer tmurá. E não é possível fazer também o contrário. Ele tem, por exemplo, uma fêmea grávida, como sacrifício, ele diz, esse animal laico inteiro é tmurá do feto. Não funciona. Ou é tmurá da pata do sacrifício. Também não funciona. Falta na cama, só é possível fazer tmurá de um animal laico inteiro para um sacrifício inteiro. Rabi Yossi discute. Memirina evarim beshlemim. Fala Rabi Yossi, se a pessoa diz um órgão, parte do animal laico é tmurá do sacrifício inteiro, isso funciona. Mas não é possível dizer o animal laico é tmurá de parte do sacrifício. Isso não. Por quê? Amar Rabi Yossi fala isso. Fala Rabi Yossi, a pessoa que fala a pata desse animal laico tem a santidade da olá, o sacrifício de olá, a santidade se recai sobre a pata e se espalha pelo animal inteiro. Ele santificou a pata se santificou e de passagem o animal laico inteiro se santificou. Então fala Rabi Yossi, você vê que é possível santificar dessa forma. Fala Rabi Yossi, assim também, se a pessoa diz a pata desse animal laico é tmurá do sacrifício. Fala Rabi Yossi, isso funciona. Todo animal laico você santifica a santidade da tmurá. O que não é possível, fala Rabi Yossi, concordando com Tanakama, é dizer o animal laico é tmurá de um órgão do sacrifício, parte do sacrifício. Isso não. Vamos entender melhor. Fala Gemara, Itmar foi ensinar. Barpada amar en k'dusha chala ala uvarim. Todos concordam, primeiro de tudo, que se a pessoa tem uma fêmea grávida e santifica a fêmea, o feto também se santifica. O feto também se santifica de passagem que a fêmea se santificou. Todos concordam com isso. A questão é, será que a pessoa tem como santificar só o feto e não a mãe? Fala Barpada que não. Ele não tem como santificar só o feto que está no ventre da mãe. Rabi Yochanan diz, a pessoa tem o poder de santificar só o feto, sem santificar a mãe. Basta Rabi Yochanan também. E Rabi Yochanan já falou algo parecido. Damar Rabi Yochanan, Hikdish chatat meuberet ve'yalda. Ratza ba mitkaper, ratza bevlada mitkaper. A pessoa pecou e tem que trazer um sacrifício de chatat. Ele santificou uma fêmea grávida para o chatat. A fêmea deu cria. Fala Rabi Yochanan, o feto também tem santidade. E a santidade do feto independe da santidade da mãe. Não tem nada a ver com a santidade da mãe. Então, se a fêmea deu cria, agora é um filhote, a pessoa pode escolher se ele vai sacrificar a mãe como chatat ou o filhote como chatat. Então, o ponto aqui é o mesmo. Para a pessoa tem como santificar só o feto e não a mãe. Mais ainda, a pessoa que santifica a mãe e o feto se santifica também de passagem. E a santidade do feto independe da santidade da mãe.
Então, mesmo que o feto já nasceu, não está mais dentro da sua mãe, continua com a santidade do Hatat, como a mãe. A pessoa pode sacrificar o filhote para sair da sua obrigação. Então, Betzricha, a primeira pergunta já responde. Aparentemente é o mesmo conceito aqui. A santidade do feto é independente da santidade da mãe. Então, por que Rabi Yochanan tem que falar isso duas vezes? Dois ensinamentos diferentes para falar a mesma coisa, aparentemente. Falar que não é uma redundância. Viramos a página. Explica. Se Rabi Yochanan tivesse falado a primeira lei, ia falar. No primeiro caso, o sujeito foi específico. Ele disse que está santificando só o feto. Nesse caso, Rabi Yochanan vai dizer o feto se santifica independente da mãe. Isso é uma coisa. Ou seja, no segundo caso, a pessoa santificou a mãe grávida e de passagem o feto se santifica também. Eu poderia pensar, nesse caso, a santidade do feto não é independente da santidade da mãe. Pelo contrário, eu poderia falar que é dependente. Se o feto nasce, o sujeito não pode sacrificar o filhote como Hatat, porque ele não está mais dentro da mãe. Por isso fala Yochanan que sim, mesmo que ele santificou a mãe e o feto se santificou de passagem, a santidade do feto é independente da santidade da mãe. Vem a Shmuel Batraita, se Rabi Yochanan só tivesse falado o segundo caso. Então, eu poderia falar, no segundo caso, a pessoa santificou a mãe e a santidade se recai sobre o feto também. Eu vou falar que nesse caso, a santidade do feto tem as mesmas leis do que a santidade da mãe. É independente da santidade da mãe. Assim como a mãe se santificou dessa forma, independente do feto, eu vou falar que o feto também se santificou, independente da mãe. Então o feto nasceu, o filhote tem santidade do Hatat. Isso é uma coisa. Mas eu não conseguiria deduzir a primeira lei. Porque no primeiro caso, a pessoa santificou só o feto. E o feto está dentro da mãe. Eu poderia pensar que a santidade não funciona. Não se recai sobre o feto. Então o ponto aqui é, o Yochanan falou, se a pessoa santificar só o feto, isso funciona. Mesmo que está dentro da mãe e não nasceu ainda, a pessoa pode santificar só o feto e a mãe continua laica. E a segunda lei é que se a pessoa santifica a mãe e o feto se santifica também de passagem, porque está dentro da mãe, fala o Yochanan, a santidade do feto independe da mãe. Mesmo que foi santificado junto com a mãe, independe da santidade da mãe. Assim como a mãe tem essa lei que a santidade não depende do feto, o feto também tem a santidade que não depende da mãe. O feto nasceu, a pessoa pode sacrificar ou a mãe para o Hatat ou o filhote. Então são duas novidades e não tem nenhuma redundância. Mishnah Achrina tem uma outra versão dessa sugya. Maikamash malan, im shalom meshuyar veubar lav yerechimo hu vetarte lamali. Ou seja, a mesma pergunta, em outras palavras, por que Rabi Yochanan repete a novidade duas vezes? Como se fossem dois ensinamentos diferentes. Explica a tzricha, são duas novidades. Deit marbea mishum deime chazele gufe migo de nachta kdushala nachta nami lavla. Se Rabi Yochanan tivesse dito, no segundo caso, que a pessoa santificou a mãe grávida, ia falar, naquele caso, o feto se santificou junto com a mãe. A mesma coisa que aconteceu com a mãe aconteceu com o feto. Então, falando naquele caso, assim como a santidade da mãe não depende do feto, a santidade do feto também não depende da mãe. Então, aval idachlo. Mas no primeiro caso, que o feto nem nasceu ainda, a pessoa só santificou o feto, eu poderia pensar que não funciona. Se a mãe não se santifica, o feto também não. Assim que eu poderia pensar, Kamash vai falar Rabi Yochanan que sim. É possível santificar só o feto. E temos que ler aqui, Veit marbeha mishum de kamefarek dushat haem al vlad. Avalailo. E se Rabi Yochanan só tivesse dito, além no primeiro caso, que a pessoa santificou só o feto, eu poderia pensar naquele caso, a pessoa foi específica, ele foi mefaresh, ele especificou que só o feto se santifique, e não a mãe, então isso funciona nesse caso que ele especificou. E a santidade do feto independe do que acontece com a mãe.
Mas no segundo caso, que a pessoa santificou a mãe grávida e o feto se santificou de passagem, eu poderia pensar que a santidade do feto depende da santidade da mãe, ele só tem santidade enquanto ele está dentro da mãe. Sim, Rafa, meu cara, que mesmo depois que ele nasce, o filhote tem uma santidade do Hatat, no caso, como a mãe. E a tive Rabi Zeira que amada é a Shmata de Barpada. Assim temos que ler. Rabi Zeira estava sentado transmitindo a lei de Barpada, revisando. Barpada discutiu com Rabi Yochanan. Esse Barpada, a pessoa não tem como santificar só o feto. Enquanto está no ventre da mãe, ou ele santifica a mãe e o feto também, ou nada. Então, ele teve Rabi Zeira, perguntou Rabi Irmia para Rabi Zeira. A gente já sabe que quando uma fêmea dá cria a um animal primogênito, se é uma fêmea kasher, como uma vaca, uma ovelha ou uma cabra, o filhote primogênito tem a santidade especial do Bechor. Se tudo bem com o animal, é sacrificado. Se não, se é defeituoso, é dado ao Cohen. Fala a Mishnah na frente. Digamos, a pessoa não quer que o filhote tenha a santidade do Bechor. Ele não quer chegar a dar ao Cohen. Então o que ele faz? Fala a Mishnah. A fêmea está grávida, nunca deu cria, então o filhote que vai nascer é um primogênito. O dono pode falar, o feto é para o sacrifício de Olá. Então, fala a Mishnah, o feto está designado a Olá e não se torna Bechor, não tem a santidade do primogênito. Porque a santidade do primogênito só se recai sobre o filhote quando ele nasce. Se a pessoa diz, antes dele nascer, que o feto é para o sacrifício de Olá, isso se recai primeiro no feto, e quando ele nasce, isso bloqueia a santidade do Bechor, a santidade do primogênito não se recai. Assim fala a Mishnah. Então, Alma, Kadosh Ruban. Então, o que se vê contra Barpada? Barpada diz que não é possível santificar o feto, e aqui se vê que sim, o feto tem a santidade da Olá, por isso ele não tem como ter outra santidade do primogênito. Um animal não tem como ter duas santidades de sacrifícios diferentes. Então, se a santidade da Olá se recaiu primeiro, isso bloqueia a santidade do primogênito. Mas se vê de qualquer forma que quando a pessoa santifica o feto para Olá, isso funciona. Não como disse Barpada. Amalei, fala na Bizeira que não. Que Tânia aí, do Shadamim. Responde a Bizeira o seguinte: o que disse Barpada é que a pessoa não tem como santificar o feto como um sacrifício. A Kedushat Haguf, a santidade corporal do sacrifício não se recai sobre o feto, falou Barpada. Mas Kedushat Damim, sim. E tem como santificar o valor do feto. O feto já agora tem valor. Uma vez que o feto não nasceu ainda, fala Barpada, não santifique o corpo do feto, não é possível. Mas o feto já agora tem valor. A pessoa tem como vender um feto, mesmo que ele não nasceu ainda. Então fala na Bizeira, se a pessoa santifica o valor do feto, Kedushat Damim, e diz, esse feto vai ser vendido, e o valor recebido vai ser usado na compra de um sacrifício de Olá. Ele designou o feto para que o valor seja usado na compra de um sacrifício de Olá. Isso sim, fala Barpada, isso funciona. Mas não que o feto se santifica como com Kedushat Haguf, a santidade corporal da Olá. Isso não. Pergunta da Bíblia, minha lima Kedushat Damim de Kamavka Lei Mina Bechorá. Onde é que a gente encontra isso? Que se o feto tem Kedushat Damim, o valor é santificado para Olá, mas o corpo do animal não, o corpo do feto não tem a santidade da Olá, isso bloqueia a santidade corporal do primogênito de se recair quando o filhote nasce. Como é que você pode falar isso, Bíblia? Se o feto tem a santidade corporal da Olá, isso bloqueia a santidade corporal do Shat Haguf do Bechor. Isso dá para entender? Mas onde a gente encontra que se o feto tem a Kedushat Damim, o valor é designado a Olá, mas o corpo do animal não tem a santidade da Olá, que isso vai bloquear a santidade do primogênito? Amalei, fala a que sim. Gatnan da Mishnah, Kol Kodashim Shekadam Mum Kavua Leigdeshan, Venivdum, Chayavim Bebechorá ou Bematanot. Fala a Mishnah em Bechorot. A pessoa pegou um animal defeituoso e santificou para o sacrifício. Agora, um animal defeituoso não tem como se santificar com o Kedushat Haguf do sacrifício. O corpo do animal não serve para o sacrifício, é defeituoso.
Então o corpo não se santifica com a santidade do sacrifício. Só tem que duchar da mim. A santidade do seu valor. Fala a Mishnah. A pessoa pegou um animal defeituoso e santificou para o sacrifício. E ele resgatou o animal. Transferiu a santidade para outro animal ou para dinheiro, por exemplo. Então, depois disso, o animal defeituoso deu cria a um primogênito, tem a santidade do primogênito. Já foi resgatado, é um animal laico, tem esse filhote primogênito, é um bechor. O que se vê? O que se vê? Se esse animal defeituoso foi santificado, só tem que duchar da mim, a santidade do valor, foi resgatado, aí se deu cria a um primogênito, esse filhote tem a santidade do primogênito. Mas se não foi resgatado, se vê que não. Então, alma de alima kdoshadamim de mavkalim bechorá. O que se vê, mesmo que esse defeituoso só tenha a santidade do seu valor, se dá criar um primogênito, o filhote não tem a santidade do primogênito. Então se vê que essa santidade do valor para o sacrifício de olá, por exemplo, que o valor vai ser usado para a compra do sacrifício de olá, bloqueia a santidade do primogênito, mesmo do filhote. Também o filhote tem a mesma santidade do que a mãe, que é defeituosa. Tem que duchar também, tem a santidade do seu valor. Você vê que a santidade do valor para o sacrifício de olá, porque o filhote será vendido para a compra do sacrifício de olá, bloqueia a santidade do primogênito de se recair, mesmo que uma coisa é que duchar damim, e a santidade do primogênito é que duchar taguf. Então você vê que sim bloqueia. Eitiv. Pergunta da Bíblia mais. Para Barpá. Aomer mashre mea shezuola moted begizava surah ba'avodah. Então, Mishum Kihush Ubar Sheba. A pessoa pega um animal, uma fêmea grávida, e diz: o feto vai ser para o sacrifício de olá. A fêmea não. A mãe não tem a santidade da olá. O feto sim. Uma vez que a mãe não tem nenhuma santidade, é permitido cortar a lã da mãe. É proibido cortar a lã de um sacrifício. Mas uma vez que a mãe não é um sacrifício, é permitido cortá-la, permitido guisar. Mas é proibido fazer a mãe trabalhar. Mesmo que a mãe não é um sacrifício, não faça a mãe trabalhar, porque isso prejudica o feto. Então o que se vê, fala na Bíblia, que a mãe não tem santidade do sacrifício. Não faça a mãe trabalhar, porque o feto sim tem. Você está fazendo a mãe trabalhar, o feto vai junto. Então, se vê, fala a Bíblia, contra a barpada, que o feto tem santidade da olá, por isso não faça a mãe trabalhar, porque você vai estar fazendo de outra forma, indiretamente o feto trabalhar. E é proibido fazer um sacrifício trabalhar, surim begizava avoda, tanto cortar a lã quanto fazer trabalhar. Então, a prova contra a barpada, como é que a Bizeira vai responder? Amarlei, hanamik do shadamim. Aqui também se trata da mesma coisa. A pessoa santificou o feto, mas não do Shataguf. A santidade do seu valor. Que o feto seja vendido e o valor na compra do sacrifício de olá. Pergunta da Bíblia, meia lima que tu shadamim de assira lebe avodá. Onde é que a gente vê uma coisa dessas? O animal não tem a santidade corporal do sacrifício, ele não pode trabalhar. Malei, fala dizer que sim. Beatnan da Mishnah, yotzin lechulin ligazez veleabed. A pessoa santificou um animal defeituoso. Se a pessoa resgata esse animal defeituoso, aí é permitido fazer o animal trabalhar. Tá Mishum de Nivdu, Hakodem Shenivdu Asurim Ba'avodah. Alma Kedusha Damim, Astra Lei Ba'avodah. O que se vê? A pessoa santificou um animal defeituoso. O animal não tem Kedusha Taguf do sacrifício, tem só Kedusha Damim. Se foi resgatado, você pode fazer o animal trabalhar. Se vê claramente que se não foi resgatado, você não pode fazer o animal trabalhar. Então, que se vê que Kedusha Damim, mesmo que o animal tenha santidade só do seu valor para o sacrifício, é proibido fazer ele trabalhar. Pergunta a Bíblia, mais uma questão para a Barpada. Emimirim lo evarim beubarim, velo ubarim bevarim. Da nossa Mishnah. A pessoa tem um feto santificado para o sacrifício. Ele diz, o animal laico é tmurá do feto. Não funciona. Emura do lomemir, hamiltashkat, o que se vê? Não é possível fazer tmurá do animal laico para
se a pessoa tem um feto santificado. Tmurá não, mas o feto tem como se santificar. E Barpada disse que não, a pessoa não tem como santificar o feto. Amalei, Habevladei Kodashim ou Dekat Shevekaime. Fara Bizeira, respondendo que não tem nenhuma pergunta. A pessoa santificou a fêmea para o sacrifício e a fêmea está grávida. Então o feto se santificou também. Barpada concorda com isso, como a gente mencionou na introdução. Barpada concorda que se a pessoa santifica uma fêmea grávida para o sacrifício, o feto também se santifica. Esse é o caso. Pergunta da Birmia. E Vlad Kodashim, Bemei Man Udelo Avdi, Abrai Avdi. O que parece então? Que se o feto não nasceu ainda, você não pode fazer Tmurá. Mas se o feto nasceu, parece que você pode fazer Tmurá. Dizer que o animal laico é Tmurá desse filhote que nasceu. Parece que funciona. Vetnan ena vlado se Tmurá. Mas disseram o Hachamim, vamos ver na Mishnah mais para frente, que isso não funciona. Se a pessoa santificou a fêmea, o feto se santificou também, o feto nasceu, já é um filhote, ele não tem como fazer Tmurá. Dizer que o animal laico é Tmurá desse filhote não funciona. E parece a nossa Mishnah que sim. Fala a Bizeira, Hamani Rabiudai Damar Avlado Setmurá. Fala a Bizeira, a nossa Mishnah vai como Rabiudá. Rabiudá discute com o Rahami. Fala Rabiudá, a pessoa tem como fazer Tmurá do filhote. Pergunta a Birmia, e Rabiudá Tmurá ou Deloavdi? Amigdashkati. Ou seja, Rabi traz o caso do órgão. Se a Mishnah vai como Rabiudá, o que diz a Mishnah? A pessoa não tem como fazer Tmurá de um órgão do sacrifício. Mas parece que Tmurá não, mas parece que uma santificação sim. A pessoa não tem como falar que um órgão do animal laico é Tmurá do sacrifício, mas parece que a pessoa pode santificar um órgão. Se a pessoa santifica um órgão do animal laico, parece que o animal se santifica. Se a Mishnah vai como Rabiudá, temos um problema, disse Rabiudá, Evarim Lokati. A pessoa não tem como santificar, dizendo dessa forma, que está santificando um órgão do animal. Isso não funciona. Se a Mishnah vai como Rabiudá, temos uma contradição da opinião de Rabiudá. Da Mishnah parece que funciona. Responde Rabizeira, explica a Rabizeira melhor a opinião de Rabiudá. Quando Rabiudá disse que a pessoa não tem como santificar dessa forma, falando que o órgão se santificou, é só um órgão não vital. Se ele falou a pata do animal está santificada, o animal não se santifica. Mas se ele fala que um órgão do animal se santificou, digamos, ele santifica o coração do animal. Então, a vida do animal depende do coração. O coração tem o peso, a importância, a relevância do animal inteiro. Nesse caso, a Bíblia concorda que se a pessoa santifica o coração do animal, o outro órgão vital, o animal inteiro se santifica. Esse é o caso da Mishnah. Que é possível santificar dessa forma, se trata de um órgão vital e vai como a Bíblia. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos concluir essa sugiá. E vamos entender melhor essa lei da santificação de um órgão do animal com muito mais novidades. Amém.